1 ano, 2 anos, 5 anos, 7 anos, eles não tinham dinheiro para nada. Eles estavam empobrecendo, eles estavam enfraquecendo, conforme diz a palavra do Senhor. Amém, queridos? Quem está me ouvindo, diga amém. 7 anos vivendo nesse momento, esse caos. 7 anos sofrendo. Por quê, pastor? Consequência do afastamento, consequência do distanciamento de Deus, consequência de trocar Deus. Infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo a mesma época, e as pessoas não estão se apercebendo o quanto estão longe, distantes de Deus. Diga para quem está ao seu lado: não se afaste de Deus. Diga para essa pessoa: não deixe nada substituir o lugar de Deus na tua vida. Deixa, queridos, não deixe lazer, não deixe emprego, não deixe nada trocar o lugar de Deus na tua vida. Sempre tenha tempo para Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Sempre tenha. Organize o seu dia. 7 anos assim. E nesses 7 anos, diz a Bíblia que no final de 7 anos, o versículo 6 vai dizer que eles já não suportavam mais. Eles não suportavam mais. E diz a Bíblia que depois de 7 anos, eles começaram a clamar ao Senhor. Começaram a orar e falar: Deus, tem misericórdia, Senhor. Deus, nos perdoe pelos nossos erros, pelas nossas vaciladas. Nos perdoe, Senhor, por ter trocado as prioridades da nossa vida. Nos perdoe, Senhor, porque nesses 7 anos nós não dedicamos tempo para o Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque sempre tínhamos uma desculpa, ao invés de buscar a tua presença. Nos perdoe, Senhor. Eles começam a clamar, eles começam a chorar, porque eles não aguentavam mais serem roubados pelo adversário. Eles perceberam que eles estavam sendo roubados porque eles não tinham compromisso com Deus. Tem muita gente sendo roubada porque estão invertendo as prioridades na vida, que não tem mais tempo para buscar a Deus. E eles começam a orar, eles começam a clamar, e Deus agora fica de pé em seu trono, e Deus começa a procurar alguém em Israel que poderia começar esse novo tempo. Deus começa a procurar em Israel. Deus começa a procurar nas 12 tribos de Israel. Deus começa a procurar entre os religiosos de Israel. Deus começa a procurar entre os meninos, entre os jovens. Deus começa a procurar entre as mulheres de Israel. Deus começa a procurar entre as pessoas que moravam nas periferias, entre as pessoas que moravam nos grandes centros, entre aqueles que tinham mais terra, aqueles que tinham menos terra. Deus começa a procurar alguém que poderia começar esse projeto, alguém que poderia puxar fila, alguém que poderia ser o primeiro a dar o passo e tomar uma decisão de fazer a diferença. E Deus começa a olhar em todo Israel, até que Deus olhou e Ele viu um homem que estava em um lugar chamado Ofra. E diz a palavra do Senhor, no versículo de número 11. Olha o que diz a Bíblia. Então o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás o abizerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para os salvados midianitas. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor, quando passeava pela terra, sentou debaixo de um carvalho e começou a olhar um homem trabalhando. Um anjo do Senhor, uma teofania do próprio Cristo, começou a olhar aquele homem trabalhando. Era um homem que estava trabalhando sozinho. Gideão trabalhava como?
sozinho. Diga para o irmão ao lado, se for preciso, faça sozinho. Mas não deixe de fazer aquilo que Deus pôs no seu coração. Gideão sozinho ali trabalhando, aquele anjo chovendo. O anjo só observando. E Gideão trabalhava. Diz a Bíblia que ele malhava o trigo no lagar. Ele estava em um lugar que deveria se utilizar para pisar em uvas. Ele estava em um lugar para mexer com as uvas. Ele estava malhando o trigo. Na verdade, Gideão estava escondido. Porque nessa época eles começaram a esconder a comida em buracos, em cavernas, para que os inimigos não roubassem. E eu percebo que Gideão trabalhava sozinho, porque dentro dele existia uma revolta. Não vou deixar o meu inimigo roubar aquilo que é meu. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não aceito ser roubado pelo adversário. Eu não aceito ter os meus sonhos roubados pelo adversário. Eu não aceito ter os meus projetos roubados pelo adversário. Eu não aceito o inimigo vir e roubar aquilo que Deus colocou na minha vida. É essa postura que Deus está procurando aqui nessa noite. Homens e mulheres dizendo: eu não aceito ver o meu casamento ser roubado pelo adversário. Eu não aceito ver a salvação da minha família ser roubada pelo adversário. Eu não aceito ver o inimigo roubar minha vida financeira. Eu não aceito ver o inimigo roubar os meus projetos. Esse plano foi Deus pôs no meu coração, e eu não aceito o inimigo roubar a minha vida. Deus nessa noite Ele está dizendo que é para você não aceitar o roubo, não é para você aceitar o fracasso, porque o Deus que você serve, Ele é um Deus muito grande para deixar falir sonho, para deixar falir projeto daquele que anda na presença dEle. Quantos podem exaltar e louvar o Senhor nessa noite? Quantos podem aplaudir? Quantos podem exaltar o Senhor nessa noite? Aleluia! E o anjo observava ele malhando aquele trigo. E o anjo dizia: Deus, achei alguém aqui. Achou? Achei um aqui. Esse aqui, ele é diferente. Fala para o irmão lá, nós precisamos ser diferente. Esse aqui, ele é diferente. Ele é alguém que faz a diferença. Está malhando trigo. Não está de braços cruzados. Não está conformado. Ele continua trabalhando. Primeira característica que Deus precisa ver em nós: disposição para trabalhar, Deus. Disposição para fazer, ainda que seja sozinho. Amém? Buscar a Deus, ainda que seja sozinho. Dobrar os joelhos e orar, ainda que seja sozinho. Na tua casa, é só você na tua casa, não tem problema. Seja você fiel a Deus. Eu trabalho num lugar, pastor, onde todos fazem coisas que não agradam a Deus. Faça você a diferença, ponto final. Eu estou numa sala onde todos fazem tudo que é errado. Eles saem, eles fazem isso, fazem aquilo. Faça você a diferença onde você estiver. Gideão era esse. E a Bíblia vai mostrar um diálogo desse anjo do Senhor com Gideão. O anjo se aproxima de Gideão. Eu imagino o anjo sentando na pedra, Gideão ali trabalhando e o anjo aqui sentado. Imagina o anjo olhando para Gideão e vendo ele trabalhando, suado, aquele calor intenso. Daqui a pouco o anjo olha para ele e fala assim: oh. Gideão para, olha para ele: o que foi? O Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão, o que você acha que ele fez quando ele ouviu isso? O que você acha que Gideão fez quando ele ouviu isso? Quando você olha para alguém e fala: o Senhor é contigo, o que a pessoa fala?
contigo. Gideão falou assim: peraí, o Senhor é comigo? Gideão ele era racional, queridos. O Senhor é comigo. Como assim? Se o Senhor é comigo, então por que todo esse mal nos sobreveio? E do que são feitas maravilhas que nossos pais contaram no passado, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, agora o Senhor nos desamparou? Gideão falou assim: se Deus é comigo, então por que eu estou malhando o trigo no lagar? Se o Senhor é comigo, porque nós estamos sendo roubados há 7 anos pelos midianitas? Em outras palavras, ele disse: Senhor, se o Senhor é comigo, alguma coisa está errada na minha vida. E se está errada, eu quero consertar aquilo que está errado. Se o Senhor é comigo, eu não aceito ser roubado. Se verdadeiramente o Senhor é comigo, a minha vida ela tem que fazer a diferença. Gideão era um homem que dizia: se Deus é comigo, o nome dele